nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Bom dia, família Cristo é Vida, bom dia, irmãos, todos que estão conosco hoje. Então, 8 horas já levantaram, já tomaram um café, já estamos agora prontos para nosso momento de ceia. Antes, porém, quero compartilhar a palavra com os irmãos, tá? Pensando nesses dias sobre a nossa quarentena, sobre tomar a ceia, estarmos cada um nas nossas casas, eu lembrei de dois momentos, duas situações na palavra de Deus. Primeiro foi a Páscoa judaica, bem no início, lá em Êxodo capítulo 12, que inclusive você pode abrir sua Bíblia em Êxodo 12, que eu vou compartilhar alguns versículos desse texto aí logo com vocês. Mas em Êxodo diz que na primeira Páscoa, quando Deus deu a ordem a Moisés para que ele instituísse a Páscoa para o povo de Israel, antes da saída do Egito, eles se reuniram por família, para matar um cordeiro e ali, como família, eles terem aquele momento. Também no Novo Testamento, especialmente olhando para Atos, nós vemos que em Atos 2:46, especificamente mais esse texto de 46, nós vemos que a igreja ela partia o pão de casa em casa. Isso também nos traz um certo alento no sentido de que esse partir do pão era a ceia do Senhor. Eles não estavam ali somente dividindo a refeição, mas tem a ver diretamente com a celebração da ceia do Senhor. Não quero usar isso como argumento para a gente ficar agora tomando a ceia em casa e não ter que estar na igreja, porque a ceia do Senhor ela tem assim como um grande foco a comunhão. No Novo Testamento a igreja chamava a festa do amor. Então é o momento da reunião, da comunhão, como Paulo ensina lá em 1 Coríntios, especialmente lá o capítulo 11, que ele ensina sobre a ceia do Senhor. Então não é argumento, mas serve de consolo para esses momentos que nós estamos vivendo de quarentena. Portanto,
eu quero compartilhar com vocês justamente sobre a ceia do Senhor, olhando para esse texto de Êxodo, mas trazendo naturalmente uma aplicação para o Novo Testamento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero lembrar que tanto a Páscoa judaica quanto a ceia do Senhor, eles são memoriais. Era algo que o povo fazia, devia fazer continuamente para lembrar primeiramente da salvação lá do Egito, o povo de Israel, e lembrar da salvação em Cristo, a igreja do Senhor. Lá no Antigo Testamento, a festa que foi instituída, né, a celebração, o memorial que foi instituído, era anualmente. Eles faziam uma vez ao ano, tanto que era a festa mais importante, o primeiro mês do ano, o primeiro dia do ano, né? Começando o ano, era a primeira festa, a Páscoa, no meio do povo de Israel. Já na igreja, não. Na igreja são feitos várias vezes ao ano, de acordo com a disponibilidade, de acordo com agendas, né? A igreja monta a sua agenda e várias vezes celebra a ceia do Senhor. Mas eu quero hoje pontuar dois momentos, olhando especialmente aqui para Êxodo 12 e trazendo uma aplicação no Novo Testamento, mas eu quero olhar para dois momentos e aplicar esses dois momentos da Páscoa na nossa vida, na vida da igreja, na comunhão, na nossa fé, na nossa convicção, na nossa esperança no Senhor, tá bom? O primeiro momento é que a Páscoa ela se apresenta como uma substituição. Veja comigo lá em Êxodo, que nós já mencionamos, o capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Na minha versão diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então nós vemos aqui que quando se trata de cordeiro e da morte do cordeiro, é uma substituição. Naquele momento, para o povo de Israel, estava relacionado à última praga do Egito. Então, eles matariam o cordeiro e com o sangue do cordeiro colocado sobre as bases ali da porta, eles seriam salvos da última praga que Deus colocou sobre o Egito. Agora, olhem comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 18 e versículo 19. Tá bom? Dá um tempinho, você pode procurar aí na sua Bíblia, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Na minha versão diz assim: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o ouro, a prata e o ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, a nossa salvação, ela veio através do sacrifício de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, como o próprio João Batista, ele fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós olhamos para a Páscoa, olhamos para a ceia como a reflexão de um momento onde houve a substituição. Foi o grande feito do Senhor. Ele morreu em nosso lugar. Uma morte terrível na cruz. Tá? No Velho Testamento, o sangue foi colocado nas portas. No Novo Testamento, o sangue de Jesus, ele desde Jerusalém, né, foi, vamos colocar assim, lançado, espalhado, derramado sobre toda a estrada, até fora de Jerusalém, até chegar no Calvário, até na cruz, onde cada gota do sangue do nosso Senhor foi derramado para que Ele pagasse pelo nosso pecado. O sangue de Jesus, então, hoje é que paga pelo nosso pecado, pagou pelo nosso pecado. Isso foi uma substituição, o sacrifício do Senhor em nosso lugar. Ele morreu em nossa substituição. Nós é que merecíamos a morte, não só a morte física, mas a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus derramou seu sangue, morreu na cruz para nos perdoar, para nos lavar, para nos purificar de todos os nossos pecados. Então, a morte que seria nossa, Ele sofreu, Ele morreu, o seu sangue foi derramado em nosso lugar.
Nós vemos então aí que, em primeiro momento, a Páscoa é a celebração de uma substituição. Em segundo lugar, a Páscoa, ela é também um memorial, ela é também a lembrança de um momento que nós vamos chamar de a salvação. A substituição foi o feito, a salvação é o efeito da morte, é o efeito do sacrifício, o efeito do sangue derramado do nosso Cordeiro. Esse é, então, o efeito, a nossa salvação, tá? A nossa salvação. Primeiro houve o sangue derramado e depois, então, houve o resultado desse sangue derramado, o efeito, a nossa salvação. A palavra Páscoa, lá no texto original, lá no Velho Testamento, significa passar por cima, uma passagem. A ideia aqui é lembrar pontualmente, exatamente o momento em que o povo de Israel estava dentro das casas com o sangue, né, colocado nas portas, e a morte passava por sobre a casa deles e não os atingia. Então essa passagem parece ser uma coisa pontual, mas também a Páscoa, ela não representa só aquele momento, mas representa toda a história que hoje nós chamamos de Semana Santa, né? Que envolve várias fases, que vai desde a morte, na verdade a entrada, mas para nós mesmos desde a morte até a ressurreição do nosso Senhor. Mas a Páscoa inicialmente tinha o significado específico daquele momento, daquela salvação, efeito do sangue derramado, efeito da morte do Cordeiro, a salvação, o livramento da morte dos primogênitos. E trazendo isso para a nossa realidade, nós vemos também da mesma forma. Olhe primeiramente no capítulo 12, aí que nós estamos lendo, de Êxodo, né? O versículo 13, só para a gente pegar um pouco da história. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue era um sinal. Então primeiro o cordeiro morreu, né, foi lá o sacrifício do cordeiro, a substituição do cordeiro, depois o efeito disso. O efeito disso foi o resultado, foi a salvação dos primogênitos, como também para nós é a nossa salvação. Hoje nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Em Êxodo nós vemos que a morte via o sangue e passava, né? Não atingia, não causava dano aos primogênitos, ao povo de Israel. No Novo Testamento, no Evangelho, nós somos salvos da morte pelo sangue de Jesus. E eu quero compartilhar basicamente dois textos. Um nós já lemos, eu quero rever com vocês aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Nós lemos agora, pouquinho, tá? Vocês vão só lembrar. Eu não vou nem fazer a leitura desse texto por causa do nosso tempo e quero apenas fazer menção dessa nossa, do que esses textos estão dizendo aqui, porque nós já lemos. No versículo 18, fala sobre o resgate não ter sido por um preço corruptível. Não foi um preço corruptível. E ele coloca corruptível como ouro e prata, né? Prata e ouro aí como algo corruptível, ou seja, algo que se destrói, algo que não vai para a eternidade, que não tem valor eterno. E nós sabemos que nós somos salvos, não é pelo que nós fazemos ou podemos dar. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. É isso? Isso não vem de vós, ou seja, não tem o que nós podemos fazer para a nossa salvação. Jesus é que morreu em nosso lugar. Depois fala sobre resgate, que fomos resgatados. Estou ainda aqui em 1 Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Fostes resgatado. A ideia de ser resgatado é de alguém que paga, né? É alguém que paga um valor para poder obter. E é claro, o valor foi a morte de Jesus para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser resgatados. Então não tem outra forma de nós sermos resgatados do pecado. Você pode se esforçar, fazer o que você quiser. Somente a morte de Jesus é suficiente para pagar pelos nossos pecados. E por último, aliás, último não, mas seguindo aqui no texto, nós vamos ver, ele fala que nós somos salvos do nosso fútil procedimento, né, que nos legaram nossos pais.
Ele está falando da história pecaminosa, né, da vida pecaminosa, tanto os nossos pecados quanto aquele que nós herdamos de nossos pais. Como assim herdar de nossos pais? Jesus fala sobre isso para Nicodemos, quando ele diz, importa nascer de novo. Todo que nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, nossa herança nos nossos pais é uma herança pecaminosa, ou seja, nós apenas nascemos fisicamente. Nossos pais nos legaram a vida física, a vida espiritual e a vida eterna somente pelo sacrifício de Jesus Cristo, tá? É esse fútil procedimento, e o que legaram nossos pais é o pecado, é do que Deus quer nos livrar. Assim como Deus livrou o povo de Israel. Eles viviam como escravos no Egito, era o fútil procedimento deles, era a vida que eles tinham. E o que legaram dos pais? Receberam a escravidão, nasceram filhos de escravos e eram escravos lá no Egito. Mas Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar aqui, e Deus instituiu o Cordeiro como a última praga, selando a libertação do povo de Israel das garras de Faraó e do local chamado Egito. Então o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o único que pode nos resgatar do nosso fútil procedimento e do que nos legaram nossos pais. Como? Versículo 19 diz, né? Pelo precioso sangue. Pelo seu precioso sangue é que nós somos resgatados. Então, a morte do Cordeiro nos dá esse resultado, nos dá esse efeito, sermos resgatados pelo precioso sangue. E a palavra precioso dá a ideia de único, dá a ideia de não tem nada mais valioso, nem prata, nem ouro. Então, o sacrifício de Jesus é único e o mais valioso de todos. Se tratando da questão de ser o único, eu quero ler mais um versículo com vocês, tá? Que está em 1 João, aí pertinho de Pedro, você pode procurar, 1 João, capítulo 2, e o versículo 2. Só esse versículo, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Aqui, a dimensão do que o sangue de Jesus pode fazer é muito maior. O Cordeiro Pascal, lá do Velho Testamento, lá de Êxodo, atingia uma família e era um cordeiro para cada família. Mas aqui diz que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas por todas as famílias, né? Nós temos hoje várias famílias. Quantos cordeiros precisamos? Só um, Jesus Cristo, o nosso único cordeiro. E é suficiente para todas as nossas famílias, onde nós estamos, e para as famílias do mundo inteiro. Basta tão somente achar o cordeiro e aceitar, né, receber o sacrifício de Jesus como a substituição pelos nossos pecados, como aquele que pagou pelos nossos pecados. Enquanto nós usarmos a nossa habilidade, inteligência, as possibilidades, ou ficarmos relutando contra a graça de Deus, contra o favor imerecido que Deus nos dá, a salvação que Ele nos dá, enquanto o ser humano não dizer assim, eu me rendo, eu aceito que Jesus é o meu Salvador. Enquanto isso não acontecer, nós estaremos como o povo de Israel no Egito, escravos debaixo do domínio de Faraó. Mas nós temos um Cordeiro que morreu, o seu sangue foi derramado, e o efeito é a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados e uma nova vida. Uma vida a partir daqui para frente. Então, que Deus nos abençoe ao celebrarmos a ceia, que nós lembremos que a ceia significa que Jesus ficou no nosso lugar, morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue no nosso lugar, para que nós não morrêssemos eternamente. E para que nós lembremos também que a morte de Jesus nos trouxe uma salvação plena, completa, perdão dos pecados e uma nova vida. Uma vida que podemos viver nesse mundo diferentemente e a garantia de viver na eternidade com o Senhor. Então, que Deus nos abençoe com esses princípios da palavra do Senhor. E logo em seguida, daqui a pouquinho, nós iremos então ministrar a ceia junto com os irmãos. Que Deus nos abençoe com esta palavra, em nome do Senhor. Amém. Voltamos então, irmãos, agora para celebrarmos a ceia, tá bom? Eu quero só ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, 3 versículos, tá bom? A partir do versículo 26, na minha versão diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É muito necessária, muito importante uma reflexão sobre o momento em que nós estamos e sobre também a nossa espera, a nossa fé, o nosso aguardo da eternidade. Esse texto fala que essa celebração ela é feita até que o Senhor venha, mas enquanto o Senhor não vem, devemos examinar o nosso coração para não estarmos em pecado, nem contra o Senhor, nem contra o corpo do Senhor, que é a sua igreja. Então, examinemos o nosso coração e aí vamos para a nossa celebração. Então, cada irmão ou irmã na sua casa, como vocês estiverem, tá? Espero que vocês já tenham aí os elementos prontos, tá bom? Para esta celebração que nós vamos fazer agora. E aí eu vou orar e após a oração, vocês podem distribuir entre vocês para que cada um tenha o pão e cada um tenha o vinho que representa o sacrifício do nosso Senhor, lá que foi feito e que nos deu a salvação, que é o efeito do seu sacrifício, tá bom? Vamos orar e logo nós vamos distribuir os elementos. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Obrigado porque quando o Senhor morreu na cruz, o Senhor abriu um caminho, abriu uma porta e nós temos recebido o efeito desse teu sacrifício. E o efeito é a nossa salvação, o perdão dos nossos terríveis pecados. Mas o Senhor nos tem livrado da condenação de cada um deles e tem nos dado, ó Deus, a paz, o perdão e uma vida de comunhão com o Senhor. Obrigado. Peço que o Senhor abençoe esta ceia que vamos fazer aqui e cada irmão, irmã, cada família estará fazendo na sua casa. Que esses elementos, o cálice e o pão, representem, ó Deus, para nós o teu sacrifício e traga grande alegria a cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, alimentando nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Famílias, mesmo nos lares onde nós estamos, lembrando do sacrifício substitutivo, lembrando da grande salvação, imensa salvação que cobre multidão de nossos pecados, e em louvor e glória ao Senhor, e aguardando o dia que Ele virá nos buscar, todos em casa, mas juntos na mesma fé. Celebremos. Graças te damos, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor toma as coisas simples e humildes e dá a elas valores eternos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque aprove ao Senhor esconder o Evangelho, a grande sabedoria do Senhor, de sábios e entendidos, e tem revelado aos corações dos frágeis e pequeninos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por esse momento e por esta celebração, porque lembramos do feito do Senhor, morrendo na cruz, derramando o seu sangue para pagar e perdoar os nossos pecados. Lembramos também do efeito desse teu sacrifício por nós, que foi a nossa salvação. E agora, perdoados e salvos em Cristo Jesus, podemos ter esperança e aguardamos, no final de tudo, estar com o Senhor na casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Encerro aqui esse nosso tempo, esse nosso momento como ceia do Senhor. Deixo então para cada família a minha palavra de gratidão e aviso que daqui a algumas horas estaremos novamente com o culto. E agradecemos a Deus. Vamos ouvir também o nosso coral, que tem uma participação muito boa, muito interessante e com certeza vai trazer para o nosso coração a edificação.
ouçam os martelos e celebrai, me faz lembrar do fato de que Jesus morreu, Jesus derramou seu sangue, esse foi o feito dele. E agora o efeito é celebrar, como nós agora mesmo fizemos. Que Deus abençoe cada família, cada um de nós e até mais tarde, se Deus quiser. Amém.